Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições de jovens, currículo de jovens, da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 21 de fevereiro de 2021. O título da nossa lição é Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Como eu disse, a gente terá a oportunidade, eu disse isso há 2 aulas atrás, né? Nós teremos hoje a oportunidade de estudar o profeta querido de Israel, o profeta Abacuque. O seu nome significa abraço ardente. Nós aprendemos que Abacuque não acusa o pecado do povo. Eu ensino que Abacuque é um profeta de veia sacerdotal muito forte. Abacuque, ao invés de acusar o pecado do povo, ele chama o povo ao arrependimento, porém, conversando com Deus. Ele questiona a Deus sobre a situação que o povo estava enfrentando. E você pode ler o livro do profeta Abacuque hoje, numa sentada. Você senta, lê e levanta. É um livro pequeno, são 3 capítulos apenas. Um livro que a gente aprende que Abacuque começa no capítulo 1 totalmente sem esperança, por causa dos problemas que ele via, do pecado que ele via no povo, por causa da situação que ele via. Abacuque diz: por que tu me mostras a destruição? Porque eu grito, clamo e o Senhor não faz nada. Mas o Senhor vai ensinando Abacuque, conversando com ele, e ele chega no capítulo 3 cheio de esperança. Cheio de esperança, né? Como diz o texto aqui, o título da lição, a intercessão de um homem cheio de esperança. Mas não é assim que ele começa. E ele chega ao final do livro, ao final dos seus escritos, seus oráculos proféticos, com um texto que é um texto bíblico magnífico, que todos nós já ouvimos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, esta foi a esperança do profeta Abacuque depois que ele foi orientado por Deus. O texto do dia está em Abacuque, capítulo 3, e versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, ele está orando, pedindo a Deus que faça isso, que avive a sua obra e que faça com que o povo continue caminhando à frente e entenda que o que Deus tem para fazer para eles é algo maior do que eles podem imaginar. Síntese da nossa lição. A intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Vamos ao texto bíblico da nossa lição. Abacuque, capítulo 3, versículos 4 ao 6, capítulo 15 e versículo 9. O texto nos diz o seguinte: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Diante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz
tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Tudo nos leva a crer que Abacuque era cantor, que Abacuque era instrumentista, era músico, e por isso ele encerra aqui desta forma. Mas o que Abacuque está dizendo é o seguinte: diante de tudo que Deus falou, o seu íntimo se comoveu. Porque Abacuque começou a orar a Deus, falando: Deus, eu estou vendo a destruição, o Senhor não faz nada. Por que o Senhor me mostra a destruição? Por que eu grito, clamo e nada acontece? Aí Deus fala com Abacuque, e ele está dizendo isso em relação ao povo de Israel, reino do sul, especificamente falando. E aí Deus fala: não, Abacuque, fica tranquilo, porque eu vou tratar com esse povo. Eu vou levantar os caldeus, os babilônicos, e eles vão dominar Israel. Vão levar Israel para o cativeiro. Aí Abacuque diz: não, Senhor, mas aí não. Tudo bem que o seu povo está cometendo impiedade, mas o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que eles para levá-los para o cativeiro? Aí Deus diz a Abacuque, é claro que eu estou parafraseando as falas de Deus com Abacuque, né? Deus diz a Abacuque: fica tranquilo, eu estou sempre no controle. Eu vou tratar também com Babilônia. E aí, quando Deus fala do que ele ia fazer, aí sim Abacuque fala desse terror que o possuiu, ele fala desta forma que Deus ia tratar. Sobretudo, ele expressa a sua confiança em Deus, dizendo, ainda é claro que não temos tempo para fazer isso aqui, mas as descrições de Abacuque mostram que ele estava compreendendo que o que Deus ia fazer era uma destruição total sobre o seu povo. Deus iria permitir uma destruição total sobre o seu povo. Só para você ter uma ideia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, figo, além de servir para o alimento, eles usavam a pasta de figo como remédio. Ou seja, ainda que falte alimento, ainda que falte o remédio que produz a cura. Ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira eles usavam para fazer o azeite, desde a unção até para usar como alimento e também como perfume. Então ele está falando, ainda que não haja o azeite sobre a nossa vida, ainda que não haja o perfume, ainda que falte o óleo para lubrificar engrenagens, e o produto de oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ele está dizendo, ainda que acabe a fartura, que não tenha comida, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. As ovelhas eles usavam a lã para fazer vestes para se aquecer. Ele disse, ainda que a gente vai passar frio, e nos currais não haja vacas. As vacas, além deles usarem a carne, eles usavam o rebanho de bovinos também para arar a terra. Ele diz, então, ainda que falte o alimento e ainda que a gente não prepare a terra, ou seja, não haverá uma expectativa, uma perspectiva de mantimento, porque os campos já não estão produzindo e ainda não tem o rebanho para arar a terra. Então, ou seja, quando a gente lê esses aindas de Abacuque, a gente vai perceber que ele está traçando um quadro trágico daquilo que Deus ia fazer. Mas, sobretudo, ele diz, todavia, ou não obstante essas coisas, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Aqui ele nos dá o fundamento da alegria, ele nos dá o fundamento da força, ele nos dá o fundamento da satisfação que está sempre no Senhor. Então Abacuque está fazendo isso, está nos mostrando realmente que Deus estava com ele. Está nos mostrando que ele estava confiando no Senhor. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A iniquidade de Judá. Primeiro parágrafo, caos e sofrimento.
Como eu disse na aula passada, ou há 2 lições atrás, quando falei sobre Jeremias, acho que foi há 2 lições atrás, quando tratamos sobre Jeremias, o reino do norte já tinha ido para o cativeiro, por causa das suas abominações. Agora o reino do sul estava indo para o cativeiro. Abacuque, diante deste caos e sofrimento que ele está expectando, ele dá um grito de desespero. Mas o povo estava vivendo distanciado de Deus. Se você ler, por exemplo, o profeta Miqueias, você vai perceber que quando o povo se distanciava de Deus, eles se distanciavam totalmente. E eles cometiam pecados morais, pecados sociais, eles cometiam atrocidades. Ao ler Abacuque, a gente vai perceber isso, que a sociedade estava vivendo um momento de caos, de sofrimento, de degeneração. E Abacuque está no meio daquela sociedade. Mas como eu disse, no meio de um povo infiel, Deus sempre tem um profeta fiel. Segundo parágrafo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Abacuque estava vivendo em tempos de iniquidades, o caos tinha se instalado. O desespero de Abacuque é porque ele está vivendo naquela circunstância, naquela situação, o caos se instalou e ele não consegue ver uma solução, ele não consegue ver uma saída para tudo o que está acontecendo. Por exemplo, Abacuque, ele diz o seguinte, olha: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Olha o que Abacuque diz.
Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Olha a situação social. Por esta causa, a lei se afrouxa. Parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. Parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. Por esta causa, a lei se afrouxa, a ponto de liberar criminosos até. E a justiça nunca se manifesta. Eu estou lendo um texto de Abacuque, tá, gente? Eu não estou lendo nada de um escritor de ontem, não. Não estou lendo nada do jornal de ontem, não. É um texto de Abacuque. Ó. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está vivendo em um tempo de iniquidades. Ou seja, às vezes nós reclamamos, achamos que só nós estamos vivendo neste tempo tão difícil, porque os tempos que estamos vivendo são tempos trabalhosos, difíceis, eu sinto muito dizer que a expectativa, a perspectiva que temos é de piora, não é de melhora. Porém, nós aprendemos com Abacuque a confiar em Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a nossa esperança e, sobretudo, a nossa confiança. Terceiro parágrafo, é chegada a hora. A medida de Deus se encheu e a medida de Deus se esgota. Deus é infinito, mas Deus tem uma medida para todas as coisas. A hora era chegada. O povo de Israel iria para o cativeiro. E por mais que Abacuque chorasse, lamentasse, por mais que Jeremias intercedesse, mas a hora era chegada. Nós louvamos a Deus porque hoje podemos ouvir esta palavra, aprender com os erros que Israel cometeu e não nos posicionarmos junto com esse povo que se rebela, mas estarmos diante de Deus clamando pela sua restauração. Segundo ponto, o castigo de Judá. Primeiro parágrafo, bênção ou maldição. Desde o livro de Deuteronômio, Deus sempre propôs a Israel bênção ou maldição. Deus sempre propôs a Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor, antes de Israel entrar na terra prometida, o Senhor propôs para Israel: hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor diz: escolhe, pois, a vida. Olha o que o nosso comentarista nos coloca aqui. Ó. Temos diante de nós a escolha, bênção ou maldição. De que depende? Tudo dependerá da forma como conduziremos os nossos passos. Aquilo que semearmos, também colheremos. Eu e você temos a escolha. E Deus nos deu essa condição, escolher bênção ou maldição. Tudo depende da escolha que a gente faz. Tudo depende do caminho que a gente resolve tomar. Não tem como andar no caminho errado e dar tudo certo. Pode até dar por um tempo. Quando eu falo sobre Jonas, por exemplo, eu costumo dizer que Jonas estava todo errado, estava dando tudo certo. Deus manda Jonas para Nínive, ele pega um navio para Tarsis. Ele encontrou passagem, viagens internacionais naquele tempo eram feitas só de navios. Ele chegou, encontrou passagem, tinha uma passagem para ele. Ele entrou para sua cabine no navio e está lá tranquilo, navegando e tudo tranquilo. Talvez Jonas até pensasse, ou Jonas até pensou, não deve ter sido Deus que me mandou para Nínive, não. Porque eu estou indo para Tarsis e está dando tudo certo. Estava dando tudo certo e ele estando totalmente errado. Deus permite. Mas chega um momento que Deus diz: não, agora não. Calma lá, agora vamos conversar. Aí Deus manda uma tempestade no mar e aí aqueles que conhecem a história sabem que Jonas teve que ser lançado no mar. Deus é misericordioso ainda, é bondoso. É um peixe, um grande peixe apanhou Jonas, ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Ou seja, pela misericórdia de Deus, Deus ainda o ajudou. Mas para que passarmos por esse processo tão traumático se nós sabemos o caminho certo? Se nós sabemos qual é a escolha certa a se fazer? Então, escolha sempre a bênção. Escolha sempre a vida. Segundo parágrafo do segundo ponto. O sofrimento dos justos.
Deus estava tratando com Israel. Né? No trimestre que se encerrou, ou alguns trimestres atrás, aliás, no trimestre que se encerrou, não é? No trimestre passado, o último trimestre de 2020, nós estudamos sobre o livro de Jó, e na lição de adultos, claro. E falamos que, às vezes, a grande pergunta que a gente faz no livro de Jó é por que sofre o justo? E a grande pergunta a se fazer é como o sofrimento do justo pode contribuir com o seu bem. Aqui, o justo está sofrendo por causa de um povo injusto. Mas Deus vai guardar, vai preservar. A gente aprende que nesse período do cativeiro babilônico teve 3 profetas muito importantes. Jeremias, que estava profetizando no meio, em Israel, né? Em Jerusalém, no meio da cidade destruída, dos remanescentes que ficaram. Temos Ezequiel, o profeta que estava na Babilônia, mas estava no meio dos cativos, e Daniel, que estava entre os reis, estava no palácio. Então, mesmo no meio do sofrimento, o justo às vezes sofre. Não por culpa dele, mas por culpa do povo. Porém, Deus vai usar o justo no momento certo para aquilo que ele precisa fazer. Terceiro parágrafo do segundo ponto, pela fé. Pela fé. Um dos versículos mais brilhantes para mim na Bíblia é isto. Ó. O justo, pela sua fé, viverá. Perceba que o texto não diz o justo pela fé viverá. Não, é pela sua fé. O justo pela sua fé viverá. A minha pergunta é, o que a tua fé projeta? Se eu não vivo simplesmente pela fé, mas é pela minha fé, porque a Bíblia diz que o justo pela sua fé, Abacuque 2:4, o justo pela sua fé viverá. Então é a sua fé que vai dizer o que você vai viver. O que a sua fé, o que a tua fé projeta. Vamos à frente. Terceiro e último ponto. A oração de Abacuque. Primeiro parágrafo, um homem que questionou Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. Inclusive fiz a leitura dos questionamentos que Abacuque faz. Por que ele questiona Deus? Porque ele realmente está no meio de um sofrimento terrível, passando por uma situação totalmente adversa. Ele não entende o que está acontecendo, então ele questiona Deus. É claro que se Abacuque questiona Deus desta forma, nós já falamos sobre a oração de Moisés que gera intimidade. É porque Abacuque tinha essa intimidade com Deus. E ele questiona, buscando realmente uma resposta para a circunstância adversa que ele estava enfrentando. Segundo parágrafo, o poder da intercessão. Abacuque intercede pelo povo, pede a Deus pelo povo. Nós temos que perceber que existem intercessões que nós fazemos que Deus não vai atender, porque Deus está tratando. Eu, entretanto, não acredito em falas, por exemplo, que eu já ouvi. A pessoa está sofrendo, passando por uma provação, aí eu já falei, irmãos, vamos ajudar fulano de tal. Não, irmão, é Deus que está tratando com ele. Se a gente pôr a mão no que Deus está fazendo, daqui a pouco sobra até para a gente. Não, eu não creio nisso. Porque se é Deus realmente que está tratando, não importa o que a gente faça, mesmo que a gente amenize algumas dores, Deus vai continuar tratando. Nosso papel é interceder. Nosso papel é ajudar, nosso papel é estar perto. A não ser que Deus fale mesmo com você. Não mexe nisso aí. É diferente. Deus falou, está falado. Se Deus falou com você, pronto. Agora, via de regra, o nosso papel é estar perto, é interceder. E muitas intercessões que nós fazemos, a gente sabe que Deus não vai atender. Porque Deus está tratando. Mas a gente não deixa de interceder por isso. Por quê? A intercessão é um ato de mediar em favor de alguém. Olha só, mediante, eu vou até mudar a cor disso aqui para você perceber, olha. Mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênção. Mediante a prática da intercessão, ou seja, quando eu estou intercedendo por alguém, a bênção de Deus vem sobre nossa vida. Por exemplo, o caso de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. E olha que eram os amigos que talvez nem mereciam
a intercessão de Jó, porque foram amigos que acusaram Jó de pecado, acusaram Jó de coisas que ele não tinha feito. Mas a Bíblia diz que enquanto ele intercedia, Deus mudou o cativeiro dele. Quantas coisas Deus não pode fazer na sua vida ou quantas coisas Deus pode fazer na sua vida enquanto você intercede por alguém? Por exemplo, nossa profunda intimidade com Deus. A intercessão também amplia a visão espiritual e intensifica a unidade e promove a bênção. Enquanto nós intercedemos por alguém, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Terceiro e último parágrafo, um coração cheio de esperança. Aí é o texto que nós já lemos, a leitura bíblica em classe que nós explanamos. Abacuque encerra o texto, encerra o livro realmente com o coração cheio de esperança. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Jeremias vence aquele tempo de adversidade, porque ele faz isso em oração. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida e que você esteja neste momento, seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, que você experimente ter o seu coração cheio de esperança pela presença de Deus na sua vida. Um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.